O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje numa entrevista a uma emissora de rádio que o Barroso não vai ganhar na canetada. Por outro lado, o Barroso participou de um evento virtual organizado pelo Tribunal Regional do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Não citou o Bolsonaro nominalmente, mas falou que a democracia está sendo ameaçada por 3 fenômenos, aqui o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Vamos ouvir aqui um trechinho do Luiz Roberto Barroso. E o extremismo hoje se vale, sobretudo, utilizando as redes sociais, de campanhas de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias. E aí nós caímos no autoritarismo, que é essa tentação permanente em diferentes partes do mundo de concentração do poder, supressão das instituições representativas e, hoje em dia, o extremismo, o populismo extremista autoritário se vale das redes sociais para atacar as instituições, para tentar enfraquecê-las e preparar o caminho para o autoritarismo. Lana, eles reciclam as palavras, mas eles vão no dia a dia na mesma toada, e a impressão de que assim vamos até o final. Exatamente, Cris. É uma confusão que está estabelecida aí, mas as palavras do ministro Barroso são importantes, precisam ser ouvidas sim. Eu não acho que é um ataque direto, né? O presidente Jair Bolsonaro costuma fazer ataques mais diretos, e tanto por parte do ministro Fux, que abriu a sessão do Supremo respondendo a esses questionamentos sobre o processo democrático brasileiro também, de alguma forma, como o ministro Barroso, que falou ontem e hoje, voltou a tocar nesse assunto, que seria a atitude do presidente Jair Bolsonaro de questionar constantemente a legitimidade da urna eletrônica. O ministro Barroso hoje fala em erosão democrática, que acontece em vários países, é um fenômeno que está sendo estudado, agentes políticos eleitos pelo voto popular e que começam a esticar a corda num tom autoritário, que desconstroem alguns dos pilares da democracia. E esse clima instalado de desconfiança constante faz muito mal para a democracia. Somos nós contra eles, o problema são os outros, nunca é minha culpa, essa brigalhada, essa confusão não ajuda em nada. As pessoas têm que aprender que com redes sociais todo mundo ganhou voz para conversar, para colocar o contraditório. Não tem problema pensar de maneira diferente. A gente tem que ter respeito com a opinião do outro, com certeza. E no caso em específico dessa discussão da impressão do voto, é até uma novidade, porque o presidente Jair Bolsonaro tem repetido essa questão em todos os discursos. A gente não pegou desde o começo, né, Cris, ali na posse do Ciro Nogueira, mas parece que ele não falou sobre o assunto. Então é uma novidade para os últimos meses. Eu estava checando entrevistas antigas, encontrei essa fala sobre a impressão do voto numa entrevista do presidente Jair Bolsonaro em 2019, lá no final do primeiro ano de mandato, em que ele explica claramente o que levou a essa desconfiança que ele tem com relação à urna eletrônica. Ele disse que assistia à apuração dos votos quando foi eleito, ali no momento em que estavam apurando as urnas para o primeiro turno, e ele viu um retrato na televisão, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, de que as urnas do Nordeste já estavam muito mais, a apuração no Nordeste estava muito mais avançada do que no Sudeste, e no restante do país cerca de 60% das urnas apuradas já. E ele estava já um pouquinho na frente, então ele achou que ele ia ficar muito na frente e ia ser eleito em primeiro turno. Ali ele constatou que tinha um problema, porque terminou a apuração e foi para o segundo turno. Então, a gente vê que são denúncias baseadas em impressões e que depois de tanto tempo procurando, as provas não chegaram. Claro que é importantíssimo, inclusive a suspeita do presidente, e que ele busque provas e que se algum tipo de problema existir, que ele seja desvendado e solucionado. Isso faz muito bem. O problema é que não tem nenhum erro, nenhuma falha constatada. Então, a gente não pode ficar arrastando esse assunto, criando uma cortina de fumaça, num momento em que o país enfrenta uma crise enorme ainda. O presidente não pode ser monotemático. Agora, pelo menos, o Centrão chegando, de repente avança alguma coisa de reforma importante no Congresso Nacional, e o presidente desopila dessa ideia, e deixa o Congresso trabalhar, porque, de novo, é papel do Congresso Nacional fazer esse debate. Se é preciso e necessário evoluir no nosso processo eleitoral, que já é reconhecido, seguro, foi suficiente para eleger Jair Bolsonaro e todo o Congresso Nacional, e se já funciona, mas pode melhorar, o Congresso que decida isso, Cris.